بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. Vamos falar hoje algo chamado Zakat. O Zakat, para entendermos, Deus no Alcorão falou assim: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي رقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Veja que interessante. Só um pouquinho. Deus falou assim: certamente as caridades, sadaqat, ela vem no plural. Sadaqat, o singular é sadaqa. Sadaqa podemos traduzir como caridade, mas aqui é uma caridade obrigatória. E a caridade não é obrigatória. Entendeu? Aqui ele está falando sadaqah no sentido de zakah, de um tributo, de um imposto colocado sobre os ricos. Então, certamente essas caridades que você dá, esse dinheiro que você tira, esse lucro que o rico dá para o pobre, olha o que Deus falou: lil fuqara, é para os pobres, faqir. Fuqara, faqir. Faqir é pobre. Fuqara, pobres. Os pobres. Wal masakin. Masakin. Miskin está mais abaixo que o pobre. Qual que é a palavra que é mais abaixo que o pobre? O pobre, ele tem o que comer durante o dia. O miskin não tem nada. Mendigo, então. Entendeu? Para os pobres, para os mendigos, وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا, e para aqueles que estão trabalhando nesse processo. Que processo? Distribuição do zakat. Isso. Às vezes você dá o zakat para uma entidade ou para uma mesquita, e essa entidade ou mesquita, ele se encarrega de distribuir. Então aquelas pessoas que estão encarregadas de distribuir desse processo, essa pessoa pode pegar para ela também o zakat. Compreendeu? Pode ser dado para ela. Mas ele falou mais ainda, para quem pode dar? muwallafati qulubuhum. O que é muwallafa? Muwallafa de juntar, de unificar, de trazer os corações. Unir os corações. Quem são esses? Pessoas que vão entrar no Islã. Não, são pessoas que tem dois entendimentos. Pessoas que estão bem próximas de entrar no Islã. Então você tira o zakat e dá para ela, para conquistar o seu coração. Não é corrupção, você está querendo agradar ela, falar: o Islã é isso. Ou então, aquelas pessoas novas na religião, entendeu? Você traz ela também, para não deixar descartado da comunidade. É permitido. Depois Allah falou mais ainda: Wal-ghamirina. Al-ghamirina, al-ghamir significa
os endividados. Tem pessoa que não é pobre, mas está mergulhado na dívida. Então você pode ajudar a pegar teu zakat para pagar as dívidas dela. Compreendeu? Aí tem mais uma, são 8 pessoas que você pode distribuir o zakat. O fi sabilillah. Fi sabilillah são aquelas pessoas que saíram na expedição no caminho de Deus. Tem grupos muçulmanos que saem, se esforçam para sair no caminho de Deus, na divulgação. As pessoas não são pobres, mas como elas saíram nesse esforço, você pode dar para elas. Fi sabilillah são aquelas pessoas que saem para defender os irmãos. Para defender os irmãos injustiçados. Tem alguns que entendem que fi sabilillah entra mais coisa. Tudo que for fi sabilillah. Tipo, por exemplo, eu quero construir uma escola, então eu dou meu zakat. Eu vou construir uma mesquita, então eu dou meu zakat. Eu vou pintar uma mesquita, então eu dou meu zakat. Tem outros, e eu sou dessa opinião, Allahu Alam, que não entra. Você pode fazer essas coisas boas, mas não com o zakat. Você tem dinheiro do zakat, o zakat fi sabilillah é para aquelas pessoas que saíram no caminho de Deus. Pregar a palavra e defender e levantar a bandeira do La ilaha illallah do Islã e defender os injustiçados. Entendeu? Porque no outro dito o profeta Allah falou o Ibn Sabil, o 8º Ibn Sabil são viajantes, qualquer viajante. Filho do caminho. Isso, filho do caminho. Por que caminho? Porque está na viagem. Ibn Sabil, qualquer viajante, irmão muçulmano que está em viagem, se ele é viajante, então você pode tirar o zakat para ele para ajudar ele na viagem. Entendeu? São 8 tipos que você pode distribuir o seu zakat. Pode dar para um deles, ou pode pegar os zakats, que for uma quantia boa, distribuir para os 8. Essas pessoas. Tirando isso, não é zakat, é apenas uma caridade qualquer. Mas o zakat tem que ser destinado para essas pessoas. É doação. Mas é mais que uma doação. A doação não é obrigatória. O zakat é obrigatório. Para quem que é obrigatório? O zakat é obrigatório para todo muçulmano que atingiu algo chamado nisab. Nisab significa a puberdade do lucro. Podemos traduzir como, não a puberdade dele, porque às vezes pode pagar o zakat da criança. A puberdade do lucro é atingir o percentual correto. Qual que é? Por exemplo, é calculado com o valor da prata. Se você atinge um valor da prata e foi calculado aqui no Brasil, aproximadamente R$2.000, 2.500, a gente fala 3.000. Se você está trabalhando, mas tem que estar durante o ano inteiro, não meio ano só. Durante o ano inteiro, 12 meses. Durante os 12 meses, você lucrou R$3.000 ou mais, não menos que isso. Desses 3.000, você vai tirar apenas 2,5% e dar para essas pessoas que falamos agora. Que é R$30? Uns R$70 mais ou menos. 3.070 não é nada. 3.070.000. Mas, para aquela pessoa é bastante. Imagina uma comunidade inteira fazer isso. Vai aliviar e vai acabar com a pobreza na região. E ao mesmo tempo, o zakat vem da palavra namá. O que é namá? De dar frutos, de procriar. Quer dizer, está investindo no seu próprio dinheiro. Deus está abençoando, você está procriando a tua riqueza. E é relatado por várias pessoas que deram o zakat, procriou, multiplicou, investiu tanto no zakat que a pessoa enriqueceu. Não parece que ela perdeu, e sim ganhou. Agora, se você fica mesquinho e fecha a mão, e fala, não vou dar meu zakat, você vai ver que não vai ter bênção no teu lucro. Não vai ter. Então, foi explicado esses 8 pontos.
Aí, Ô, chefe, sim, tem que ser o valor exato ou pode ser a mais? o valor exato ou a mais, mas nunca menos que 2,5. Ah, certo. Nunca menos. Aí tem pessoas que fazem o seguinte: eu quero então contar se é uma obrigação anual, tem que atingir os 12 meses, eu vou começar a contar a partir do mês do Ramadã. Por quê que eles fazem isso? Por que muitas pessoas, por causa que o Ramadã é um mês que Deus lembra no Alcorão Sagrado e muitos ditos do profeta Muhammad sallam, que é um mês que tem várias virtudes. E dentre as virtudes do mês do Ramadã, qualquer ação que você faz nesse mês é multiplicado de 70 a 700 vezes a mais, uma única ação. Então você vai dar o zakat onde? No Ramadã. Todo o Ramadã atingiu 12 meses, um ano. Todo o Ramadã você vai lá e paga o seu zakat. Se você obteve percentual, o lucro. Compreendeu? Simples. Não tem onde escapar. Atingiu esses 3 mil reais? Não, atingiu. Eu lucrei, é lucro, sobra de dinheiro. Eu lucrei. Ganhei 3 mil. Sim, não. Eu lucrei apenas 2 mil. Lucrou 2 mil? Não, então não. Não precisa dar o zakat. Você dá, faz uma caridade, tudo bem. Entendeu? Deus não quer te dificultar. Ele quer apenas facilitar as coisas para você e abençoar a tua riqueza e ao mesmo tempo facilitar para a comunidade, para as pessoas que vivem ao seu lado. Por quê? Porque a religião do Islã é uma religião conjunta, de convivência. O Islã não existe apenas eu. Por isso que o povo do Islã, o profeta nos ensinou que nós somos o povo do Sunnah. O que é Sunnah? O que é Sunnah? As tradições do profeta Muhammad. Hã? Sunnah, muitos traduzem como tradição. Sunnah, a gente entende assim na explicação, é tudo que o profeta falou. Tudo que ele falou, ele falou algumas coisas para recomendação, então eu pratico. Estou praticando a Sunnah. Ele falou alguma coisa como proibição, eu evito. Estou praticando a Sunnah. Tudo que ele fez, ele entrava com o pé direito na mesquita, então eu vou entrar com o pé direito na mesquita. Ele saía com o pé esquerdo, então eu vou sair com o pé esquerdo. É Sunnah. Entendeu? E a outra coisa aqui que é? Coisa que ele observou. Ele só observou, não falou e nem praticou. E os seus companheiros praticaram, ele observou e não proibiu. Dá um exemplo disso. Uma vez um homem, eles falam que é o Khalid ibn Walid, não esse, o outro Khalid, companheiro do profeta. Uma vez, ele estava com o profeta e esse Khalid comeu lahm ad-dab. Como que carne que é dab? É, carne de lagarto. Obrigado. Ele comeu lagarto. Dab. Hã? Ele comia. Aí ele falou para o profeta, coma comigo. O profeta olhou e falou, não, obrigado. Não é do meu costume. Não faz parte da minha tradição, o meu povo não come isso. E o profeta olhou e não gostou disso, não gostou tipo para ele, mas ele deixou o Khalid livre. Ele podia falar para o Khalid, não coma, mas não, deixou ele à vontade, só que ele não comeu. Então é proibido comer carne de lagarto? Não, mas esse é um lagarto que come vegetal, né? Não é proibido, pode comer a carne, não tem problema, não é proibido. O profeta não comeu, mas os seus companheiros comiam. Entendeu? Compreendeu? Então isso mostra, também faz parte da Sunnah, você fazer o que os seus companheiros fizeram.
Compreendeu? Então isso é sunna. Só que dentro dessa sunna tem algo que é voluntário. Eu posso fazer, se eu fazer com a intenção de imitar o profeta, eu estou ganhando benefícios com o meu Senhor. Se eu não fazer, é voluntário. Não tem problema, não estou pecando, mas também não vou estar ganhando benefício naquela ação. Agora, tem coisas dentro da sunna que não é voluntário, e sim obrigatório. Se eu não faço, eu estou pecando. Se eu faço, eu estou ganhando. Você entendeu a diferença? Dá um exemplo. Hã? O exemplo de sunna. Não, a oração está no Alcorão, a gente sabe que é obrigatório. O exemplo de sunna. Hã? Isso, é um exemplo. Jejuar de segunda e quinta-feira. O profeta jejuou, recomendou nós jejuarmos e falou que as ações nesse dia são expostas a Deus. E eu gosto de quando a minha ação for exposta, eu estar de jejum. É obrigado o jejum? Não. Mas se eu jejuar, eu ganho todos os benefícios. Se eu não jejuar, não peco. Não, eu digo aquelas orações a mais, fora a obrigatória. As orações voluntárias. Entendeu? Tem a barba. A barba tem divergência. O sábio fala que é uma sunna, mas uma sunna obrigatória. Por quê? O profeta usava. Não, mas ele usava várias coisas que não é obrigatório. Ele usava, mas ele falou aful liha. O que é aful liha? Ele falou assim? Não, ele falou larguem. Afu yani utruk. Atruk liha. Larguem, deixem as barbas. O que significa deixe as barbas? Deixe as barbas. O khafif ash-shawarib. E aparem os bigodes. Então, muitos sábios falam que essa ordem é de obrigação. Entendeu? Aí eles criaram divergência. Então, eu vou largar minha barba, deixar crescer? Falou, deixa. Mas um companheiro do profeta, ele deixou crescer e pegou a mão assim e falou, tá até aqui. Pegou e cortou para aparar. Então, ele falou, não pode aparar a barba. O que não pode é tirar a barba. Compreendeu? Aí vem divergências na altura, não sei o que, mas... Então, muitos sábios falam que há uma sunna obrigatória, a barba. Então, se eu tirar essa sunna, conforme eles, eu estou pecando. Aí entra também a capacidade, onde eu vivo, dependendo, entendeu? Deus não sobrecarrega uma alma daquilo que ela não tem capacidade. E sobre isso também, sobre essa questão do jejum não, do zaká, o profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam. Olha que interessante. Inna as-sadaqa, yani az-zakah, la tunabbaghi li ali Muhammad alayhi salatu wassalam. إنما هي أوسخ الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بمعنى أوسخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. O profeta falou assim, capaz de ter sobre, certamente este zaká, este dinheiro, não é recomendado para a família de Muhammad. O profeta Muhammad e a sua família não aceita a caridade. Eles dão a caridade. Eles recolhem para distribuir. Você não pode dar para eles. Entendeu? E esse dinheiro que você faz, você deve fazer de bom gosto. De bom gosto. Por quê?
porque você vai estar purificando a tua riqueza, o seu lucro. Então, não fique na mesquinhez. Não esconda as suas propriedades. Seja claro, se você lucrou, dê. Compreendeu? O profeta falou assim, das coisas mais importantes do zaká, os sábios colocam, quando você for dar, tem que ter algo chamado ikhlas, a sinceridade. A sinceridade não é você dar por escondido, porque o zakat tem que ser visível. Ou você vai dar para uma entidade, ou vai dar para uma pessoa. Todos vão te ver. A sinceridade é algo ligado no coração, no qalb. Entendeu? E essa sinceridade, o profeta recitou aquele versículo que Allah falou no Corão Sagrado. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Diga, Muhammad, para eles, eu não estou recomendando vocês a fazerem nada, e exceto com sinceridade plena dentro da religião. Tudo que você for fazer, inclusive o zaká, tenha sinceridade de alcançar a satisfação de Deus. E quando você fala que quer alcançar a satisfação de Deus, você deve colocar na sua meta o paraíso, o lugar onde toda criação virtuosa vai morar, o lugar onde não tem desgaste, não tem tristeza, não tem melancolia, não tem preguiça, não tem sono, não tem raiva, não tem maldade, o lugar onde só tem alegria e felicidade e dádivas. Só que este lugar custa caro. Quanto que custa? Quanto custa o paraíso? Não é dinheiro. O paraíso custa a sua sinceridade, o seu tempo e o seu sacrifício e esforço nessa vida. Compreendeu? Então, você faz a adoração, quando você faz um tipo de adoração, de uma reza ou algo, faz amando aquilo que você está fazendo. Faz com amor. O desejo de alcançar sempre o ponto mais alto com Deus. O profeta falou isso. Quando vocês pedirem para Deus, peçam o Firdaus. O que é Firdaus? Paraíso. Como assim? Firdaus al-A'la é o lugar mais alto, o nível mais alto em recompensa para você. Pede, e Deus gosta que você pede o ponto mais alto. E põe isso como sua meta do verdadeiro muçulmano. O profeta falou naquele hadith que falamos na aula passada. Não sei quem lembra. Innamal a'mal binniyat. Certamente as obras, as ações dependem das intenções. Olha o que ele falou. A ação depende da intenção. E cada pessoa estará de acordo com aquilo que ela intencionar. Quem intencionar fazer uma imigração, que é um ponto alto, hijra, uma imigração. Eu estou largando tudo aqui, essa minha vida, e vou mudar de lugar para viver num ambiente conforme está ao agrado de Deus. Não é fácil fazer essa viagem. Eu tenho todo o conforto aqui no Brasil. Tenho um salário bom, tenho de tudo. Mas o ambiente que eu vivo é um ambiente corrupto e difícil para mim praticar a minha religião. Então o que eu tenho que fazer? Imigrar para um ambiente melhor. Então eu faço esse esforço, essa imigração, desejando Deus e o seu mensageiro. Eu vou ganhar conforme Deus e o seu mensageiro. Acabou. Agora, se eu fazer isso, intencionando uma outra coisa, qualquer outra coisa dessa vida mundana, eu apenas ganharei essa vida mundana. Nada mais do que isso. Então, seja sincero na sua ação, na sua obra. No hadith,
No dito do profeta Muhammad, ele fala assim: certamente Allah, Deus, é o mais rico de todos aqueles que estão invocando, de todas aquelas divindades que estão sendo invocadas. Cuidado, se você fazer uma ação e invocar outro com Deus, Deus larga você e a tua ação e a tua obra. O que quer dizer isso? Você entendeu o quê? Você entende que eu faço aquela ação para Deus. Entendeu? Tem até no próprio dito do profeta. A pessoa vai falar Allahu Akbar e está rezando. Aí ele sente que entrou uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa que ele gosta. Então ele embeleza mais a reza dele e embeleza mais a voz dele e tenta fazer uma reza mais perfeita. Mas para quem que ele fez essa reza? Qual foi o objetivo dessa reza? Porque fulano entrou. Impressionar o outro. Para impressionar o outro. Aí, Deus ele larga você e a tua reza. A tua ação foi descida, anulada. Entendeu? Não é só para reza, para qualquer outra ação. Fica ligado naquilo que está fazendo. Ikhlas e ikhlas. A sinceridade é a sinceridade, sempre. Fazer sempre com o intuito de agradar Allah. Porque a sinceridade é o ponto mais alto da religião. Ikhlas é o La ilaha illallah. La ilaha. Não há ilaha. Ilaha é divindade. Não há divindade. Illallah, exceto Deus. Os sábios falam, quando se fala não há divindade, quer dizer, La ma'buda bihaq illallah. Não há divindade verdadeira. Porque existe várias divindades. Existe várias divindades. E as pessoas adoram um monte de coisa. Só que nenhuma delas é verdadeira. Exceto Allah, Deus. Então toma cuidado. Adora o dinheiro, está fazendo pelo dinheiro. Cuidado, faz pelo dinheiro, mas faz pelo dinheiro não. Faz pelo salário, mas faça para agradar a Deus aquele serviço. Você vai fazer algo, um serviço que tem coisas ilícitas, se eu for trabalhar com... Se eu hoje abrir uma padaria ou um bar para vender bebida alcoólica, eu vou ganhar muito dinheiro. Porque hoje o que mais vende aqui no Brasil é isso. Mas o meu dinheiro será abençoado? Hã? Não vai ter baraka e vou estar arruinado. Eu estou colocando fogo na boca da minha família. Isso para qualquer coisa ilícita, proibida, pecado, haram. Qualquer coisa. Quando você faz, você está indo para a ruína. Mas os desejos são vários. Porque o caminho é um só. O caminho certo. Mas tem obstáculos que eu preciso me esforçar e me sacrificar para continuar nesse caminho. Porque nos lados dos caminhos existe shahawat, desejos. Nesses desejos existem os demônios me tentando, colocando tentações para me tirar do caminho, dia e noite. Então, se eu não entrar no sacrifício verdadeiro, tadhiyat an-nafsi. O que é tadhiyat an-nafsi? Sacrificar a mim mesmo e fazer o verdadeiro jihad, esforço no caminho de Allah, na idolatria. E tem idolatria grande e pequena. Então o zakat verdadeiro é aquele zakat que você vai dar de livre e espontânea vontade, com o coração aberto e pleno. O último hadith, para não prolongar muito, o último hadith eu vou falar e assim a gente encerra a aula. Eu falei esse dito anteontem. E ele estava aqui.
قال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يا رسول الله يكسب أحدنا 1000 حسنة كيف؟ فقال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 خطية. Simples. Isso aí é ikhlas. Uma vez um homem narrou e disse: nós estávamos com o nosso querido mensageiro de Allah sallam, e ele então perguntou assim: alguém de vocês é capaz de ganhar 1000 benefícios, virtudes diariamente, todo dia? Alguém consegue ganhar 1000 benefícios todos os dias? Então uma das pessoas que se encontrava sentada perguntou: como é que é, ó mensageiro de Allah, que alguém poderá ganhar 1000 benefícios e virtudes em um único dia? Como? Ele respondeu, que a paz esteja sobre ele: se uma pessoa glorificar verdadeiramente, com sinceridade, desejando apenas o rosto de Deus, glorificar a Deus, quer falar Subhanallah 100 vezes, por exemplo, saiba que essa pessoa irá ganhar 1000 virtudes, 1000 benefícios serão registradas para ele e 1000 pecados serão removidos. Ou seja, eu falo Subhanallah, glória a Deus, glorificado seja Allah. Eu reconheço que Ele é o único e digno de ser glorificado. Ele é completo. O defeito jamais o alcança. Ele é o vivente, que jamais morre, que não dorme e nem cochila. Ele dá e tira a hora que Ele quiser. Isso é Subhanallah. Eu falo esse Subhanallah 100 vezes para mim mesmo. Durante um único dia, eu vou ganhar 100 benefícios elevados. O que eu quiser, eu suplico, Deus vai me dar. E Ele vai perdoar 100 pecados, porque eu peco diariamente. Apenas por falar Subhanallah. A pergunta é: quem de nós fez essa sinceridade hoje? Ou ontem? Ou anteontem? Subhanallah, uma única palavra. 100 vezes ao dia não vai levar 1 minuto. Ou vai levar 1 minuto? Vai, fala assim. Entendeu? Então, quando você fazer o zakah, glorifica a Deus. É uma adoração. Quando você reza, glorifica a Deus depois, fazendo istighfar. Quando você faz o hajj, glorifica a Deus. Toda adoração e toda ação que você fazer, tenta glorificar Deus no trabalho, em casa, antes de dormir e ao acordar. Tudo vai ter bênção e dádiva e você vai sentir aquilo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam. Se Deus quiser, na próxima terça falaremos mais sobre isso. Inshallah. Assalamu alaikum.